Vocês estão vendo como é que eu estou bom de tecnologia, né? Queridos, nesta noite eu dou glórias a Deus porque estamos tendo mais esse encontro. Eu confesso que essa palavra escola, ela me faz assim, meio que a perna tremer. Porque eu fui professor 2 anos e foi uma experiência assim, meio traumática. Não sei se eu fui um mau professor, mas eu acho que eu sou melhor para ser pastor do que para ser professor. E quando eu vejo alguém aqui, o pastor vai dar aula, eu meio que tremo, né? Mas eu acredito que Jesus, tenho certeza. Jesus, ele ensinou muito mais do que ele pregou, não é? E esse assunto que nós temos dedicado alguns domingos para tratar dele, eu acredito que ele é tão fundamental que nós deveríamos, quem sabe, ter até mais tempo para sentar, discutir e conversar, porque realmente trabalhar a educação dos filhos tem sido cada vez um desafio maior. Eu costumo dizer o seguinte, minha filha tem 11 anos e tudo que eu falo é vendo o filho dos outros, né? Lendo nos livros, ouvindo aquilo que das pessoas têm mais experiência. E eu gostaria, e quem sabe algum dia eu vou estar podendo falar da minha própria experiência, e ver se essas coisas realmente funcionaram. Mas sabe, queridos, às vezes a gente imagina que existe um método 100% seguro de que as coisas vão dar certo. E eu acho que existe esse método sim. Só que esse método não é algo que você ensine, não é algo que você traga como informação, mas é algo que a gente precise viver. Eu tenho observado nos últimos anos, ao lidar, durante boa parte do meu ministério, 70% do meu ministério eu lidei com jovens e adolescentes, como eu disse, com filhos dos outros. E eu tenho observado, amigos, que nós vivemos uma era em que achávamos que os nossos filhos estavam se perdendo porque eles não tinham informação. Eu lembro que eu era de uma igreja do interior. Eu lembro que uma menina ficou grávida sem estar casada. Eu lembro que isso aí foi a primeira menina da igreja que ficou grávida sem estar casada. Isso foi, eu não esqueço os adultos antes hoje falando, isso é falta de informação, isso é falta de informação. E eu confesso para vocês que esse assunto, eu estou fazendo um recorte no assunto da sexualidade, eu acho que foi um dos assuntos que eu mais falei para os jovens. Você perguntava para eles, sobre o que vocês querem ouvir? Eles diziam, a gente quer ouvir sobre sexo, pastor. Na verdade, eu acho que eles não queriam ouvir, eles queriam aprender como fazer, né? Não sei. E nós empurramos um turbilhão de informação. E eu pergunto, será que realmente funcionou? Será que a sexualidade do adolescente, do jovem adventista, melhorou simplesmente pela questão da informação? Eu creio, queridos, que a informação ela é necessária, porém a Bíblia nos traz algumas advertências. Eu pergunto para vocês, se houve um homem na Bíblia que, apesar dele não ter sido o mais sábio, Davi foi o pai do homem mais sábio. Apesar da sabedoria não ter vindo tanto do seu pai, mais de Deus, Davi também foi um homem sábio, foi o grande rei de Israel. Porém, na sua vida, na sua família, Davi foi um desastre. Eu acredito que nós aprendemos tudo em relação à família por contraste na vida de Davi. Começando pelos seus casamentos, Davi casou-se com muitas mulheres diferentes, teve concubinas. Apesar de ser politicamente aceito naquela época, culturalmente aceito, Davi, ele não poderia, porque ele tinha orientação de Deus, de que esse não era o melhor caminho. E aí começaram a nascer os filhos, né? Nós estudamos na lição da escola sabatina, semana passada, sobre Agar e Sara, e a gente imagina como foi a vida de Davi, as mulheres nascendo filhos, e filho de uma, filho de outra, e começou a ter problema. Para vocês terem uma ideia, Davi, ele teve um problema de incesto na sua família. Aminon e Tamar, um filho se apaixonou pela sua filha. Davi teve um problema, e o que aconteceu? Tamar era irmã de sangue, de pai e mãe, e filha de pai e mãe, no caso, de Tamar, e Absalão ficou com raiva. E a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 13, verso 22, que Absalão ouviu o que tinha acontecido e viu que o seu pai não tinha feito nada, o seu pai não corrigiu Aminon. E aquilo ele guardou no seu coração, aí depois vai um irmão mata o outro, olha só que situação. E depois
do que aconteceu, Davi ficou com raiva de Absalão, expulsou Absalão, e depois, por intermédio de Joabe, ele recebeu Absalão de novo no palácio. Mas, gente, a Bíblia diz, no verso 24, capítulo 14, verso 24, disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tipo assim, Davi deu um meio perdão para o seu filho. Ele pode voltar a morar na minha casa, mas eu não vou falar com ele. Você já viu isso acontecer? Isso já aconteceu com você? Você está dentro da casa de alguém e não falar com essa pessoa? A Bíblia traz tudo. E, querido, nós sabemos o que aconteceu. Absalão conspirou contra Davi. E sabem, eu acredito que nós podemos ganhar muitas coisas, mas se essa área da nossa vida for uma área que não estiver bem estruturada, a gente vai sofrer. Mas sabe, queridos, Deus, Ele nos dá orientação. Deus colocou a sua igreja para abrir a nossa mente, para poder nos ajudar como lidar melhor. E eu escolhi esse assunto: como lidar com os filhos adolescentes, não é? Eu não vou nem fazer a pergunta aqui quem é pai de filho adolescente, mas quem não é, vai ser. E quando a gente escolhe trazer um assunto um pouco segmentado, você acaba sendo mais relevante para uns que para outros, mas esse é um assunto que nós precisamos falar. A igreja da Zanorte é uma igreja que está numa empreitada para ser relevante para a nova geração. Eu acredito que nós, pais, professores, como igreja, temos um compromisso com os adolescentes. E como eu disse para vocês, não existem receitas mágicas. Ninguém faz curso para ser pai. Deveria haver curso, não é? Mas eu acredito que lidar com filhos adolescentes tem sido um dos grandes desafios que a gente vive. Hoje, dos nascidos, queridos, entre 95 e o ano 2000, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Barna e mostrou que somente 4% destes, que hoje estão entre adolescência e juventude, têm uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. O que é isso, pastor Max? A cosmovisão é a maneira que você enxerga o mundo, é a maneira como você coloca os seus valores para tomar decisões. Eles são da igreja, eles no seu coração amam a Jesus, mas eles não pensam como cristãos. Isso é algo seríssimo, porque se você não pensa como um cristão, você vai viver sempre em conflito, porque você vai querer fazer alguma coisa, tudo aquilo que você tem vontade, tudo aquilo que você quer fazer, vem de encontro àquilo que você não pode fazer. Então hoje, queridos, o nosso processo de discipulado, não somente para com os filhos, mas também um discipulado para as pessoas que se aproximam da igreja e do cristianismo. Se essa pessoa não muda a sua maneira de enxergar as coisas, se ela não muda a sua cosmovisão, ela vai viver um cristianismo difícil, ela vai ter dificuldades quando vierem as provações. Então, queridos, veja, isso nos traz a situação de que 4 em cada 100 jovens e adolescentes vivem poderíamos dizer assim, na margem da realidade do cristianismo nas suas vidas. Isso é realmente assustador. 1 em cada 25. Isso significa que eles não consideram a Bíblia como padrão para tomar decisões do certo e errado. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Isso faz sentido, não somente pela pesquisa, mas na minha observação também. Eu escuto como pastor, e eu acredito que você, de repente, como pai, as perguntas que às vezes adolescentes nos fazem. E eu fico pensando, meu Deus, como que ele não sabe disso? Me pergunta coisas tão assim. Uma vez um adolescente falou: pastor, o que a igreja diz sobre comida japonesa? Eu falei: mas como assim? Parece que ele se acostumou que a igreja ou os pais devem dizer tudo para eles: olha, isso é certo, isso não é, até aqui pode, até aqui não pode. Eu não sei se é uma mente preguiçosa ou uma mente que não aprendeu a ter, digamos, subsídios para tomar uma decisão entre o que é certo e o que é errado. Como Ellen White fala, não aprenderam a pensar por si mesmos, a tomar a sua própria decisão. Eles têm valores morais que são absolutos. Na verdade, eles não têm esses valores, os valores são relativizados. Isso pode, mas será que não pode mesmo? Eu lembro que meu pai foi jogador, tinha tudo para ser um jogador profissional de futebol. Ele jogou no Fluminense, na época no Rio, na época que Tele Santana era técnico do Fluminense.
E ele jogou, com 18 anos, ele jogou. Tele Santana mandou ele voltar depois para se apresentar no primeiro time. Mas foi nesse ínterim que meu pai, apesar da família ser da igreja, ele nunca tinha se batizado dessa idade, e ele foi perguntar ao pastor dele se ele poderia ser jogador de futebol. Aí o pastor dele falou, não, você não pode. Para ser adventista, você não pode ser jogador de futebol. Aí, tá bom, então não vou. Aí um dia eu perguntando para o meu pai, eu falei, pai, mas você simplesmente disse que não ia? Ele falou, sim. Mas por quê? Não, porque o pastor falou. Eu falei, tá bom, mas e aí? Que diferença de hoje? Parece que naquela época os valores eram o quê? Eram mais bem firmados. Olha, ele não precisava nem perguntar, foi apenas para confirmar aquilo que ele já sabia. Como que ele vai conciliar a vida de um cristão com a vida de um jogador profissional? Jogos no sábado e tantas outras coisas. E também eles não têm crenças espirituais que sejam bíblicas. Queridos, infelizmente, essa é a realidade. Isso significa que 1 em cada 25 adolescentes vive de acordo com a vontade de Deus. Estamos falando viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. Talvez 1 ou 2, Túlio, na classe dos adolescentes. Tomara que não seja essa a realidade daqui, né? Mas é o que, infelizmente, as estatísticas dizem. Nossos filhos estão nesse grupo. Minha filha daqui a pouco está nesse grupo. E eu pergunto, queridos, de que maneira nós poderemos reverter isso? E eu acredito, como eu disse, aquela cultura da informação, ela precisa necessariamente ser substituída, ou melhor, acrescida da cultura, sabe de quê? Do discipulado. A cultura de quê? Da vida, de trazer de novo, de nós pais entendermos que somente se nós amarmos os nossos filhos, trouxermos eles de novo, ganharmos o coração dele, nós teremos dificuldade. E nós não temos ideia, queridos, digamos assim, das consequências civilizacionais do que é o que está vivendo a juventude hoje. Eu dividi alguns tópicos para a gente poder conversar um pouquinho. Primeiro, Deus, religião e fé. A idade juvenil, ela um pouco antes da adolescência, ela é antropomórfica. A visão de Deus dele é antropomórfica. O que é isso? Ele não tem uma capacidade subjetiva muito grande. Ele precisa o quê? Ele precisa ter aquilo formalizado através de uma pessoa. Então, é claro que a figura dos pais, ela representa, durante um bom tempo da infância, a figura que ela vai ter de Deus. Inclusive, a ideia de pai, né, de Deus como um pai. Eu fico imaginando crianças que sofreram abusos do pai, a dificuldade que elas terão para conceber a ideia de um Deus como um pai. Então, essa idade, ela é a idade que ela tem um grau de abstração, ela não tem essa capacidade ainda. Então, ela é muito material, ela olha, ela quer entender, ela aprende através de histórias, né? Você vê na igreja que tem que ser dramatizado, ela é muito o quê? Ela tem uma mente muito concreta. Porém, queridos, na adolescência, ele já começa a entrar nesse aspecto um pouco mais subjetivo. Ele consegue subjetivar um pouco as coisas. Deus é imaginado como possuidor de onisciência. Ele começa a entender isso. Tipo assim, ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça. Então, esse vislumbre, ele começa a acender-se, ele começa a acontecer. Eu já tenho tido conversas com a minha filha um pouco sobre isso. E ela fica olhando para as coisas e eu percebo coisas que eu sempre falei, agora que ela está começando a perceber. Ela está começando a criar subjetividade e a gente sabe que a espiritualidade, ela depende também disso. Para adolescente, Deus pode ser conhecido e aceito, e Deus o aceita na medida em que os pais são acessíveis e aceitam o filho. Está diretamente relacionado, queridos. Isso é uma evidência clara que a importância dos pais para a conformação da identidade religiosa nos adolescentes. Então, como a gente já tem falado tanto, a igreja ela pode ajudar. A classe dos adolescentes ela é uma ferramenta tremenda, mas ela é uma ferramenta. Uma ferramenta sozinha, ela não faz muita coisa. É uma ferramenta para que os pais possam começar a ajudar.
não é? Então veja, a fé nessa idade, ela começa a trazer nele aquele sentimento, o sentido da vida, né? Você começa a perceber, tomar algumas decisões, meu Deus, o que eu quero da minha vida? O que é o sentido? Hoje o que move jovens, eu tenho levantado essa tese, é o sentido. Qual é o sentido da vida dele? Né? Eles dão a vida por aquilo que faz sentido. A fé é um fenômeno pessoal, ele começa a entender isso, mas também é um fenômeno coletivo. Então a igreja, nesse momento, ela começa a fazer o quê? A fazer parte de forma mais intensa na vida do adolescente. Para criança, vocês vão se escandalizar com o que eu vou dizer para vocês, mas você sabia que para criança pequenininha vir à igreja ou não faz tanta diferença quanto na vida do jovem e do adolescente? Porque a criança, ela enxerga, a visão dela é muito mais familiar, é muito mais de um núcleo menor. Por exemplo, nós que lidamos com aventureiros, você nunca vai ver um aventuri de união, porque na cabeça do menino de 6 a 9 anos, ele está no meio de 100 pessoas e no meio de 100 mil pessoas, não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque o núcleo, a mente dele pensa ali, aquele núcleozinho daquela família, aquela coisa menor. Então vejam, nesse aspecto, a igreja para o adolescente, ela digamos, começa a fazer mais sentido conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se desenvolvendo. Não estou dizendo que a igreja não é relevante para os pequenininhos, pelo contrário, ela precisa ser, porque ali as coisas vão sendo gravadas até de forma inconsciente. Porém, nesse momento que ele começa a ter a percepção real da fé individual e da fé coletiva, é fundamental que a igreja o ajude a ter e formar a sua identidade. E sabem, queridos, a identidade é uma das coisas mais, podemos dizer assim, fáceis de estragar na vida de uma pessoa. Quando você forma uma identidade ruim, quando você começa ali a formar traços de caráter que não são bem trabalhados, depois é muito difícil. Aquela ilustração, né? Aquela calçada cimentada. Quando o cimento está fresco, você consegue escrever o nome com um palito de fósforo. Mas depois que endurece, nem a cadeira você consegue fazer. E aí vem, eu acredito, o grande momento, e isso eu consegui entender na minha vida de forma muito clara. É aquele momento que o adolescente começa a pensar, mas vem cá, essa religião é a religião dos meus pais ou é a religião da herança que eu recebi? Todo adolescente, todo jovem, ele vai passar por um momento, aquele terremoto espiritual que ele vai trocar a religião dos seus pais pela dele. Normalmente é a mesma. E às vezes isso não acontece no tempo do batismo. Eu não estou dizendo que você tem que esperar o jovem ter maturidade, fazer 15, 16 anos para se batizar. Isso não tem nada a ver. Nós não entendemos o batismo como um final. O batismo, ele é fundamental para que haja esse sentimento de pertencer. Os estudos mostram que jovens que se batizam, ou crianças que se batizam, juvenis que se batizam, ali entre os 8 a 12 anos, quando eles saem da igreja, 80% deles voltam. Mas aqueles que não se batizam, que passam esse período e se afastam da igreja sem ter se batizado, esse número diminui de forma acentuada. Por quê? Eu vou voltar para onde? Eu nunca fui daqui. Essa religião era a religião dos meus pais. Eu lembro direitinho o dia que me fizeram essa pergunta. Você é adventista por causa do seu pai ou você realmente é adventista? Eu fiquei meio assim, falei, eu acho que é porque eu sou mesmo. Mas depois eu comecei a analisar que se eu tivesse nascido lá no Iraque e os meus pais fossem muçulmanos, eu seria um muçulmano ou eu seria um adventista? Não é? Queridos, esse assunto, ele começa a ficar um pouco mais claro. É fundamental que os pais comecem a observar sinais de que os filhos estão fazendo muitas perguntas. Isso pode ser no momento do batismo ou não, e que ele começa a fazer certas interrogações. Pai, por que as pessoas sofrem? Aonde Deus está? Esse é o momento que ele está trocando o quê? A sua religião pela religião dele. E esse é o momento que você tem que estar muito próximo dele. E aquele adolescente que não tem pais que são cristãos, nós como igreja temos que ser os seus tutores, os seus mentores espirituais.
A religião, queridos, ela ajuda os adolescentes em vários sentidos: emocional, moral e principalmente de realização pessoal. Nós vivemos hoje a era da realização, não é? Os estudiosos dizem que você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas se você não tem aquele senso de realização, de nada vale. Eu vejo isso muito claro. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Gente, foi o acontecimento do meu bairro. Do meu bairro. Se espalhou. O Max ganhou uma bicicleta, uma berlineta. Você não é da idade de vocês, não, né? Uma berlineta vermelha. Olha, era eu e mais 3 que tínhamos bicicleta só no meu bairro. Eu morava num bairro bem pobre. E eu me lembro que os meninos iam lá na grade para olhar a minha bicicleta. Eu levei uma semana para ter coragem de andar nela, para o pessoal não ficar pedindo para dar uma voltinha. E há 2 semanas, queridos, a Sofia tinha uma bicicletinha pequenininha que ela ganhou da prima dela. E aí eu falei: Fernanda, vamos dar uma bicicleta nova para ela, porque todo mundo tem, menos ela. Aí eu, voltando de Caldas Novas, passei ali em Goiânia, comprei a bicicleta, coloquei no carro. Ela olhou, escolheu. A bicicleta está até hoje lá. Nem ligou mesmo. Ela anda, vamos andar. E aí, filha, está feliz com essa bicicleta? Tô, pai. E mexendo no tablet assim, né? A questão da realização. Eu percebo que as coisas que realizavam os adolescentes, as crianças e os jovens no passado, são bem diferentes da de hoje. Então não é o preço do que você dá, mas é se aquilo realiza alguma coisa na vida dela. Então veja, queridos, a religião, ela humaniza, ela socializa, ela cria o quê? Solidariedade na vida dos nossos filhos. Por isso que é fundamental que eles estejam envolvidos na igreja, sabe? Que você, junto com ele, possa adentrar, principalmente nessa idade, nas maneiras como, em todas as coisas que a igreja tem feito, né? E aí vem a pergunta: mas, pastor Max, só na igreja é suficiente? Aquilo que ele recebe na igreja é suficiente? Não, queridos, não é suficiente. Na mente dele, ele percebe claramente que aquilo que você dedica tempo é aquilo que é importante. E se o lar não tem, quem sabe, momentos para o culto familiar, onde Deus é chamado, eu não estou dizendo que você tem que fazer um culto, aquele culto de meia hora e que tem que ter pregação, não. Mas é você parar para poder meditar, para poder orar com a sua família. Eu confesso que eu já tentei muitos modelos de cultos lá em casa. Mas eu vou dizer para vocês qual que funciona. O que funciona, e vou confessar o meu pecado: culto familiar nós não conseguimos fazer de manhã, não conseguimos. Já tentamos, mas não é funcional na nossa realidade. Eu sei que é o ideal. Se você consegue fazer de manhã, faça de manhã. Mas nós conseguimos fazer antes de dormir. A gente senta em volta da mesinha, no tapete, aí cada um conta o seu dia, qual o seu pedido de oração. Nós temos o livro, que é ali os escolhidos, que a gente lê um trecho por dia. A gente fala um texto e a gente ora. Queridos, foi o jeito que nós conseguimos, dentro da nossa correria, fazer. É uma maneira que eu consigo fazer quando eu estou longe também. Eu ligo lá no FaceTime, boto o celular assim, o pai faz o culto junto, apesar de virtual. Mas é fundamental, sabe por quê, gente? Porque estas coisas, elas vão estar sendo escritas na mente dos nossos filhos. Vamos ao segundo aspecto, sobre pais e famílias. Os nossos filhos adolescentes, eles estão naquela idade da flor da pele, né? Eles são ultra sensíveis. Você dá uma bronca numa criança de 8 anos e você dá uma bronca num adolescente de 13 anos, você vai ver que exatamente é assim. Eles são muito mais sensíveis. Dá um tapa num filho de 14 anos e dá um tapa num filho de 8. O filho de 8 ele vai virar, ele vai chorar, daqui a pouco ele está te abraçando. Mas o adolescente não. Ele está vivendo uma época de ultra sensibilidade, de supersensibilidade, não é? Então qualquer coisa, não somente do contato físico, meus pais sempre me comparam com outros, sabe? Eu imagino que nós temos um precedente bíblico, né, de José. De certa forma, Jacó, não sei se por maldade, mas ele gostava de comparar, ainda que de forma positiva, e a gente sabe naquilo que deu. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, em comparar um filho com outro. Isso pode trazer uma carga tremendamente negativa na criação deles.
Segundo ponto, meus pais nunca estão satisfeitos comigo. O perfeccionismo, não é? Papai, tirei 9. Cadê os 10 pontos que você perdeu? Não é? Então nós temos a tendência a exigirmos dos filhos, exigirmos dos adolescentes aquilo que nós não conseguimos fazer. Quantas vezes você que é pai já se pegou corrigindo seu filho naquilo que você não conseguiu? E normalmente nós somos muito duros com os defeitos que nós temos nas outras pessoas, não é? Normalmente a gente gosta de criticar no outro aquilo que a gente também não consegue, porque é uma maneira de eu jogar para ele, é uma maneira de eu tirar de mim aquilo. Outro ponto, meus pais são um vexame, meus pais são super protetores. Vou contar uma história aqui sem falar os autores, mas nós temos casos nos colégios que os pais, os alunos vão para, filhos adolescentes, vão no ônibus com os amigos, os pais vão atrás do carro, vigiando. Ficam de longe olhando. O filho está no clube lá com os amigos da escola, os pais estão assim, ó. Estão olhando de longe. Pais super protetores. E vejam, queridos, isso aqui é um aspecto fundamental. Uma das principais causas da rebeldia juvenil está relacionada com a maneira como os pais administram a liberdade. Porque a liberdade é um desejo que ele tem inerente a ele. Então, se você não sabe administrar a liberdade, o que vai acontecer? Ele, de qualquer maneira, ele vai alcançar a sua liberdade, nem que seja pela rebeldia. Então, se você não vai criando confiança, soltando aos poucos, se você vai segurando muito, o que vai acontecer? Ele vai buscar de qualquer forma, é aquele desejo inerente de liberdade. Isso vai acontecer ou da forma correta, ou vai acontecer através da rebeldia. Eu lembro uma vez um pai sentou na minha sala, falou: pastor, eu tenho 7 filhas. Já olhei para ele assim, né? Eu criei as 7 na igreja, estão todas fora da igreja e a culpa é sua. Falei, mas por quê? Porque sim, porque você é o que lida com os jovens e elas saíram da igreja e tal e tal. E aí comecei a conversar com ele, né? Eu senti a dor daquele pai. Ele falou: pastor, as minhas filhas nunca viram TV dentro de casa. Eu falei, opa, comecei a perceber. Eu sempre dei para elas roupa de crente. Queridos, depois do dia que eu conversei com a esposa desse cara, que já estava separada há muito tempo dele, eu entendi por que as filhas estavam todas fora da igreja. Porque ele não administrou a liberdade. A primeira coisa que aconteceu quando elas saíram de casa, elas fizeram o quê? Todas elas saíram da igreja. Na verdade, elas saíram da igreja muito antes, mas elas iam à igreja ainda por quê? Porque elas já haviam abandonado a Cristo. Queridos, é fundamental, isso é uma coisa certa. A gente pensa, nossa, os jovens estão saindo da igreja com 19, com 20 anos. Na verdade, eles não estão saindo da igreja com 19 e 20 anos. 19 e 20 anos é quando eles já têm o quê? Condições de sair de casa. Quando eles saem de casa, eles saem da igreja porque eles já saíram muito tempo antes. Só que a gente muitas vezes não percebe. Então vejam, pais às vezes super protetores, isso é porque a gente ama demais, mas precisamos saber administrar isso. Como é difícil, a minha filha, terça-feira, pela primeira vez, vai fazer uma viagem de ônibus sozinha para o Campuri. Estou com o coração na mão. Minha vontade era ir de carro, botar lá dentro, mas tem que criar asa, né? Hoje foi numa festinha na piscina de uma amiguinha, né? Os pais não podiam ficar, só as amigas lá de 10, 11, 12 anos. O coração do paizão fica aqui batendo, mas isso vai acontecer. Nós precisamos aprender a administrar essa liberdade. Meus pais nunca me entendem, meus pais sempre brigam comigo. Isso é o que normalmente a gente escuta muito os adolescentes falarem, não é? Então, os nossos filhos, queridos, precisam ser encorajados. Né? Filho, você é uma personalidade única nessa existência, jamais vista antes, igual você nunca se repetirá, você é demais. Quantas vezes você falou isso para o teu filho, hein? E não é mentira não, porque é verdade. Ele não é único, não tem ninguém igual a ele, pode ter melhor, mas igual não tem. Pode ter mais bonito, mas igual não tem. Isso é verdade. A singularidade dos nossos filhos. Mas nós temos a tendência natural de olharmos apenas o quê? Os defeitos. De olharmos apenas os defeitos. Ao mesmo tempo que ele é dependente, ele também necessita o quê? O distanciamento dos pais para se tornar alguém. Gente, isso aqui não é fácil, mas é um dos pontos
digamos assim, fundamentais, aonde vai definir a rota espiritual dos nossos filhos. Ok? Então, como eu falei, a administração da liberdade, né? Aqui está o exemplo de uma mãe super protetora, a filha já do tamanho dela, sexta-noite você chegou quase às 9, ontem tomou um refrigerante em vez de leite, hoje esqueceu de passar o fio dental, seu pai e eu estamos com medo de você estar fugindo do controle, né? A mulher já é maior que ela e ela ainda acha que está no controle de alguma coisa. Tá? E aí vem uma pergunta, né? Eu quero fazer para você que tem filho, pai, enfim. A pergunta é: você sabe qual é a disciplina favorita do seu filho na escola? Você sabe isso? Esse é o teste que eu costumo fazer com os pais, né? Muitos pais não conseguem tirar 6, não conseguem passar. A outra pergunta é: o que ele considera a melhor coisa que poderia se fazer por ela? Será que você sabe? Você está tão próximo dele que você sabe? Qual é o seu gênero musical favorito? Hein? Ou você só briga com ele que está ouvindo aquela música muito diferente da que você gosta? Outra pergunta: qual é o seu botão de alarme, aquilo que o deixa realmente furioso? Você sabe qual é? A gente tem que saber. Interessante que os amigos sabem, né? Qual é a sua página na internet favorita? Olha que pergunta interessante. Você sabe qual é? Do seu filho adolescente, qual é a página que ele mais gosta? Ou a página que ele mais gosta é aquela que ele tem que esconder de você quando você chega perto? Sabe, queridos, eu vou dizer para vocês como é que lida com as séries, né? Que hoje estão cativando os adolescentes. Papai, eu quero ver a série tal. O que você faz? Você sabe que aquele negócio é meio estranho, né? Queridos, a minha tática é a seguinte: eu sento com ela, filha, vamos assistir a primeira, e nós vamos ver se isso aqui é legal. E eu começo enquanto eu não assisto, ela também não assiste. E eu começo a pontuar e tento trabalhar com ela o quê? Será que isso aqui é legal, filha? Esse valor aqui é legal? Esse valor aqui é legal? Confesso que às vezes não funciona. Às vezes eu enxergo que ela não quer. Não, isso aqui não tem nada a ver, pai. Isso é muito chato. Pai, não tem nada a ver, pai. Você acha que eu vou fazer isso? Mas no fundo, queridos, pelo menos ela sabe que eu estou atento. E quando eu digo não, você não vai ver isso aqui, é porque eu sei e eu já vi e eu sei que não é bom para ela. É diferente de você de longe dizer: olha, você não pode fazer isso. Outra pergunta: o que seu filho gostaria de mudar em si mesmo? Quais são os seus desafios? O que ele faz que ele não gostaria de fazer? Quem é o melhor amigo do seu filho, da sua filha? Você sabe? Quem é o melhor amigo dele? Se seu filho pudesse viajar para qualquer lugar no mundo, para onde ele iria? Olha que perguntas, queridos. Quem sabe essas sejam perguntas para você ter e puxar um assunto com seu filho adolescente, se você não fez ainda. Porque ele quer que você saiba disso. Essas são perguntas que os amigos, eu tenho certeza, todos eles sabem. O que ele pensa da igreja? Filha, você gostou do culto? Você gostou do sermão do pastor? Você entendeu o sermão do pastor? Essas são perguntas, queridos, que vão mostrar para o seu filho adolescente que você está preocupado com ele, que ele não é uma pessoa que simplesmente está ali jogada perto de você, não é? E finalmente, o que seu filho pensa sobre Deus? 70%, eu já preguei isso aqui nessa igreja, 70% menos de apostasia acontecem com pais que se envolvem na vida espiritual dos seus filhos, que conversam sobre Deus com os seus filhos. 70% a menos de apostasia. Só não conversar sobre coisas triviais, mas conversas sobre Deus, não é? Eu quero passar um pouquinho aqui sobre a questão da escola e estudos. A adolescência é uma luta entre a preguiça, não é? É uma idade que você quer ter privilégios de adulto, mas quer ter responsabilidade de criança, não é? E alguns querem levar essa idade para o resto da vida, né? Imagina só, eu ter a responsabilidade de uma criança e poder fazer as coisas que um adulto pode. A adolescência é perfeita, né? Só que a adolescência é um estado novo, né? Que no passado não havia adolescência. Na Bíblia o cara era menino, de repente ele virava homem. E não tinha esse negócio, não tinha essa preparação para ser homem, não. Ele começava direto. Então hoje, de certa forma, a gente criou uma classe ultra protegida, cheia de vontades, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Eu vou tratá-lo como um adulto?
ou eu vou tratá-lo como uma criança? Para algumas coisas ele quer ser criança, mas para outras ele quer ser o quê? Ele quer ser adulto. Ele quer ser adulto para dirigir, mas quer ser criança para abastecer o carro. Não é assim? Então é isso que normalmente acontece. Então veja, a escola é importante, mas como ele nem sempre atende às suas expectativas vocacionais, nem sempre ele se prepara adequadamente, não é? Precisam ser orientados nesse aspecto. Nós pais precisamos estar presentes nisso aí também, né? Mais importante é estudar do que namorar, do que chatear, do que navegar e etc. Não é? A gente percebe que os pais eles têm que estar, não somente, que às vezes quando os filhos são pequenininhos, né? Eles precisam da sua atenção ali, mas eles vão crescendo. Agora você já se vira aí na escola, você já se vira com os seus afazeres, mas esse cuidado com a vida acadêmica dos nossos filhos, ele é fundamental, ele não pode parar. Os pais precisam criar um ambiente que estimule o estudo. De que forma? Presença nas reuniões, cobrança de horários de estudo, valorização das boas notas, incentivo à leitura. Queridos, essas coisas são fundamentais, são deveres nossos também com nossos filhos adolescentes. Se deixar por conta deles, a coisa não vai, não é? Ao mesmo tempo que eles cobram estudo, os pais precisam criar maneiras de aliviar a vida do estudante. O que significa isso? Cuidado para não cobrar demais, sabe? Entender as limitações, você tem que ir o máximo que você puder. Cuidado também com o estresse. Né? A Bíblia fala, não irritai os vossos filhos. Por que será que a Bíblia diz isso? Né? Porque às vezes nós somos, e a gente fica falando não, 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 não. Esses dias eu parei para contar quantos nãos eu falo para as minhas filhas. Eu acho que 80% das coisas que elas me pedem eu falo não, e 20% sim. Né? Então às vezes vale a pena você ceder de um lado aqui para você poder ganhar, para ganhar lá. Uma grande tragédia na adolescência é que muitos pais deixam de acompanhar os estudos, justamente na hora em que a mente dele se volta para tantas coisas. Não é? Quando ele está tão distraído, quando ele tem 1 milhão de coisas para pensar, é justamente a hora que a gente afrouxa, e depois a gente cobra o resultado. Quarto ponto, queridos, amigos. E esse aqui eu quero chamar um pouco mais a atenção de vocês. Até os 10 anos, a pessoa mais importante para uma criança são os seus pais. A partir dos 10 até os 16 anos, a pessoa mais importante são seus amigos. Seus amigos serão a fonte de inúmeras coisas. Como que nós pais podemos entrar nesse mundo deles? O único caminho é sendo o quê? Amigos dos nossos filhos. De que forma isso? Os amigos, eles são pontos de referência para a construção da identidade. Por quê? Eles são modelos de comparação. Você sabe, olha, você já faz isso, eu não faço ainda. Eu quero fazer. Eles vão começar a suscitar questões, olha, eu quero também fazer isso. São os modelos que começam a surgir. O que os amigos pensam, assim ele pode pensar. Jaime Kemp disse o seguinte: são todos bolacha do mesmo saco. Eu costumo dizer, queridos, que essa idade que nós temos que tomar cuidado com os filhos, tá? Com os amigos dos nossos filhos. Porque o que os amigos dos nossos filhos estiverem fazendo, fatalmente eles vão estar. Eu lembro que enquanto eu andava com os meus amigos, aqueles que eram fiaizinhos na igreja, minha vida foi legal. E eu lembro que o primeiro copinho de cerveja que eu tomei foi com os amigos da igreja. Eu lembro direitinho. Se eu quiser traçar a minha vida espiritual, é só lembrar dos meus amigos. Aquela época que o Fabiano era meu amigo, eu só fiz besteira. Na época que o Anderson era meu amigo, não é você não, Anderson. Que o Anderson, o apelido de Maninho, esse cara foi um amigo que me ajudou muito. Na época que eu perdi a minha mãe, esse cara foi um braço direito, só me levava para o bom caminho. Então vejam, se 3 dos amigos dos seus filhos fazem alguma coisa, se ele tem 3 amigos, vamos supor, que bebem, fatalmente ele vai beber. Se uma menina tem 3 amigas que já estão tendo relações pré-maritais, fatalmente ela vai ter. É o que os estudos dizem. Então esse é o momento de nós estarmos o quê? De olho nos amigos dos nossos filhos, acompanhá-los, convidar para vir na nossa casa, para a gente saber, para a gente conversar, conhecer os pais dos amigos dos nossos filhos, para saber que tipo de pessoas estão lidando. E lembre-se, o futuro genro, a futura nora, poderá vir dos amigos.
né, dos nossos filhos. Então, se a gente começa a triar no início, eu acho que vai valer a pena a gente conseguir fazer isso. Outro ponto, queridos, adolescentes tendem a pensar como o amigo. Afinal, os pais são o quê? São velhos. Meu pai vê maldade em tudo, né? Eu lembro que uma menina, eu dava aula para ela, falava: pastor Max, professor, tudo quanto é namorado que eu arrumo, minha mãe fala que é maconheiro. Eu não aguento minha mãe. Eu arrumo, ela já olha, já fala: é maconheiro. Não é? Ai, o que eu faço com a minha mãe? Eu não consigo, não sei o quê. Aí um dia, não sei se eu já contei isso para vocês, mas um dia essa menina eu fui comprar pão domingo de manhã, ela não era da igreja, estudava no colégio adventista, mas não era da igreja. Aí ela está andando meio cambaleante assim, voltando da noitada. A menina do primeiro ano do ensino médio, uma saia que parecia mais um cinto, né? Ela me olhou e ficou toda sem graça: professor. Aí eu falei: amanhã nós vamos conversar. Aí eu olhei para ela e falei: olha, aonde você está arrumando seus namorados? Com certeza. Tua mãe está certa de dizer que é tudo maconheiro. Onde você está procurando seus namorados? Com essa roupa que você está usando, você está atraindo o quê? Você só vai atrair coisa ruim. Não é? Então vejam, aonde que eu quero chegar com isso? Essa linguagem que muitas vezes nós temos afasta um pouco os filhos da gente. Porém, aqui que está um detalhe: o grande recurso dos pais é ser amigo, preste atenção nisso aqui, gente, é ser amigo do filho, mas mantendo as coisas em separado. Seu filho não precisa de amigo, ele precisa de um pai, de uma mãe. Como é que funciona isso? Os pais são, acima de tudo, pais, e não exclusivamente amigos. Então, escutem aqui, lembrem: com o amigo, o adolescente faz o que quer, inclusive precisa do amigo para encobrir seus erros, e o amigo do adolescente tende a esconder as suas faltas. Por isso, o pai e a mãe não podem ser, acima de tudo, amigo. Precisam sim ser amigo, mas ele é, acima de tudo, pai ou mãe. Percebeu isso? Queridos, eu nunca precisei falar: e aí, beleza, para os jovens conversarem as coisas comigo. Nunca precisei. Nunca precisei rebaixar a minha linguagem para que eles me procurassem para conversar comigo. Nunca precisei ser, como eu vou dizer, falar coisas, quem sabe assim, baixas, né? Me rebaixar, às vezes, as coisas que eles falam, a um linguajar, às vezes, pobre, para poder chegar no coração deles. Não é isso que eles querem. Eles querem alguém que esteja perto deles. Você não precisa falar igual a eles. Você não precisa ser aquele paizão, né? Aquele pai de cinquentão que quer que bota a roupa igual do filho. Não é isso que ele precisa. E alguns entram por esse caminho, mas não é isso, porque ele precisa de um pai, mas de um pai que seja um amigo, e não um amigo que seja um pai. É completamente diferente, ok? A amizade se conquista na infância, na adolescência é hora de viver o quê? Os lucros da infância, ok? Vamos entrar um pouquinho, o tempo está avançado, mas nesse ponto aqui ou não? Namoro e sexo, né? Como nós pais vamos lidar com isso? Tem gente que fala comigo: Max foi namorador, você vai pagar os teus pecados com seus filhos, né? Isso não tem base bíblica, irmãos, entendeu? Isso não tem base bíblica. Eu não encontrei nenhum texto da Bíblia que diz: se você for namorador, sua filha vai ser também. Então, isso é conversa fiada. Mas graças a Deus fui um namorador que sempre namorei, nunca fui de ficar, não. Tive várias namoradas, graças a Deus, né? Porque fui testando, até que finalmente deu certo, né? Mas veja, para o adolescente, namorar é testar, olha que interessante, a sua capacidade de atração, de autovaloração. Eu valho alguma coisa? Eu sou alguém? Então, isso na cabeça dele, na questão da autoestima, é fundamental. E aí começam as comparações, né? Começa aquela, toda aquela indústria, né, que mostra que você tem que ser uma pessoa que fale bem, tem que ser uma pessoa, a menina tem que ser bonita, o rapaz tem que ser forte. E tudo isso começa a aflorar na época da adolescência. E qual é o nosso desafio como pais? O principal desafio dos pais não é simplesmente proibir o namoro do adolescente, mas dialogar para direcioná-lo da maneira apropriada. Fácil falar, né? Mas eu já tenho a conversa preparada para quando aquele bater na porta lá em casa, né? Já tenho a conversa preparada, vamos ver se vai funcionar, né? Diz que quem
que quem não tem filho tem sempre um bom conselho para dar para quem tem, né? Mas enfim. Queridos, existem aqui algumas diretrizes, tá? Nós pais temos que ter isso em mente, porque se a gente não der a diretriz, aí você não tem como cobrar depois. Primeiro, não comece a namorar cedo demais, ok? Está comprovado que namoros muito precoces, com idade muito lá, eles costumam ser traumáticos, não ajudam em nada. Outro ponto, saia com pessoas da sua idade. A diferença de idade não é boa, porque estão vivendo momentos diferentes. Poderíamos ter uma palestra inteira sobre cada item desse, né? Saia sempre em grupo, ok? Adolescentes que namoram, eles devem namorar sempre em grupo, eles não devem sair sozinhos. Tem que estar dentro daquele grupinho ali, isso é fundamental. Outro ponto, procure conhecer muita gente, tá? Estabeleça limites antes dos fatos acontecerem. Isso é fundamental e muitas vezes os adolescentes não têm essa noção até onde eles podem ir, ok? Eu tenho muito medo também de estabelecer até onde pode ir, porque tem aquela a teoria da pirambeira, né? Até onde eu posso ir na pirambeira sem cair? Você diz, você pode ir até aqui que ele vai. E quando você chega na beirada da pirambeira, é muito mais fácil você cair quando você está um pouco mais longe. E queridos, uma das melhores coisas que nós pais podemos ajudar os nossos filhos é ajudá-los a ter um plano de vida. Eu agradeço a Deus todos os dias. Foi tarde, é verdade. Mas um dia que um mentor meu chegou e falou, Max, você já tem um plano para a tua vida? Que faculdade você vai fazer? Quando você vai fazer? Quando você vai casar? O dia que esse cara se aproximou de mim, e que uma tarde, que essa figuraça um dia se aproximou de mim, ele fez comigo um plano de vida, gente. Eu tinha 19 anos, e no dia seguinte eu terminei o namoro. Terminei, tive a coragem, gostava da menina, eu terminei o namoro. E eu botei na cabeça, olha, tal dia, tal época eu vou namorar de novo, tal época de novo eu vou me casar, e tal época eu vou ter meu filho. Aquele meu esbocinho, se eu olhar para trás, claro, com algumas variáveis, mas deu certinho. Eu costumo dizer que o dia que eu arrumei o meu emprego, o dia que eu entrei no meu apartamento, a primeira oração que eu fiz no meu apartamento, sabe qual foi? Senhor, a partir de agora eu vou atrás da namorada. Eu estava 3 anos sem namorar. Eu estava estudando, não trabalhava, não conseguia nem pagar, eu nem me sustentava e ia arrumar uma namorada para quê? Isso foi um mentor que se aproximou de mim e me ajudou a enxergar isso. E eu agradeço muito. Então veja, ajudar o adolescente a ter um plano de vida, ainda que seja ainda um esboço muito distante, mas é fundamental. Um barco que não sabe a que porto chegar, todo vento é vento contra. E o último ponto, queridos, que é fundamental na vida do adolescente, é a autoestima, né? Eles, na verdade, não são aquilo que eles pensam que são. Eles não são o que os outros pensam que eles são. Eles são aquilo que pensam que os outros pensam que eles são. Ficou muito confuso ou não? É tipo assim, eu falo muito, vamos supor que eu falasse muito, né? Eu acho que eu não falo muito. O Rafael também não acha que eu fale muito. Só que eu acho que ele acha que eu falo muito. E eu começo a agir como se essa fosse a verdade. E na cabeça do adolescente isso acontece muito. Eu acho que aquele menino me acha feia. Às vezes ela não é feia, às vezes o rapaz acha ela bonita, mas ela acha que o rapaz acha ela feia, e ela vai tomar decisões na vida inteira pensando naquilo que ela acha que os outros pensam. E isso, queridos, é muito forte na vida, na construção da autoestima do adolescente. O que os outros pensam de mim? O que eu posso fazer para parecer melhor? Essas perguntas que atormentam a vida do adolescente. E é o momento que o pai deve se aproximar e dar o elogio. Dizer, olha, você é linda, olha, você é um cara fera, você é o melhor. Esse é o momento, porque se nós não alimentarmos essa autoestima, alguém vai aparecer para alimentar, e quem sabe de forma distorcida. Os pais deveriam falar sobre o espelho social e o espelho real, não dá tempo da gente entrar nisso daqui. Mas, queridos, eu volto a dizer, e se você esquecer de tudo que eu falei, lembre de uma coisa, o diálogo é a principal ferramenta para encarar e resolver essas situações. Nós precisamos parar de querer ensinar os nossos filhos e devemos começar a amá-los. E amar significa gastar tempo, trazê-los mais para perto de nós,
para fazer as coisas junto com a gente. Vocês não imaginam a emoção que eu senti ontem na Santa Ceia, quando eu vi aquele menino aqui, ó. Eu fiquei, olha, eu ganhei o dia. Uma coisa simbólica, né? Uma coisa simbólica. Mas a igreja deu um recado. A igreja deu um recado. E um recado para nós pais também. Nós precisamos envolver os filhos para fazer as coisas junto com a gente. Eu quero um dia trazer minha filha, não consegui fazer isso ainda, para trabalhar um dia comigo. Às vezes eu carrego elas para ir pregar, isso sim, mas eu quero levar um dia lá na associação para ela ver o meu dia a dia. Queridos, nós precisamos entrar na vida deles e deixar que eles entrem na nossa vida, porque o discipulado só acontece se isso acontecer. E agora eu quero só ler, não dá tempo de explicar para a gente concluir, algumas estratégias para pais e também para a igreja, né? Nós estamos num processo de planejamento aí do próximo ano, para ser uma igreja relevante, e eu queria apenas deixar algumas dicas. Primeiro, como pais religiosos, devemos resgatar os valores e os princípios bíblicos. Nós precisamos colocar uma cosmovisão bíblica na cabeça deles, ensiná-los a pensar biblicamente. Esse é um desafio. As nossas ações, nós não podemos desperdiçar tempo nem dinheiro em ações que não vão colaborar com isso aí. Outro ponto. Os adolescentes cada vez, ainda desse ponto, leem menos a Bíblia e cada vez menos têm consciência do que Deus espera deles. Em contrapartida, cada vez mais têm consciência do que o mundo espera deles e o que querem cumprir com a expectativa do mundo, ok? Precisamos pensar em atividades, vejam bem, queridos, que visem despertar o interesse e respeito e amor pela palavra de Deus. Momentos de leitura e reflexão pessoal, gincanas, concursos, escola sabatina, estudo bíblico. Nós precisamos resgatar na vida dos nossos filhos o amor pela palavra de Deus. Tem muitas maneiras. Não importa a maneira que você vai fazer. Mas a coisa que deveria te trazer mais alegria é um dia você ver o teu filho com a Bíblia aberta sem você mandar. O dia que isso acontecer, você pode pensar o seguinte: olha, está valendo a pena. O dia que você vira o seu filho abrir a Bíblia sem você mandar. Mandando tá bom também, mas vai chegar uma hora que ele não vai fazer porque tem que fazer, mas ele vai começar a fazer o que quer fazer. Tá? Como pais, devemos promover uma religião mais séria e consistente, que dê sentido à sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, para não fazermos apenas entretenimento espiritual para eles, entregarmos alimento sólido, que vai servir depois na hora deles tomarem decisões. Já há alguns anos se observa uma religião superficial entre adolescentes e jovens. E hoje em dia nós estamos vivendo a classe de adventistas não praticantes. Antigamente a gente só ouvia isso dos católicos, né? Eu sou católico não praticante. Hoje você já tem o grupo de adventistas não praticantes. E os jovens, eles gostam de estar aí. Eu sou adventista, meu pai está lá, minha carta está lá, mas eu vivo a minha vida. Precisamos pensar em atividades que alimentem e fortaleçam nossos adolescentes e não apenas os divirtam e entretenham. Grupos de estudo aprofundado da Bíblia, tutoria, promoção de literatura, de leitura, tudo isso. Outra coisa, priorizar atividades que unam a família, gente. E eu falo isso com muita autoridade, porque eu passei 11 anos no Ministério Jovem separando pai de filho. Falo com vergonha, mas eu não tinha percebido isso ainda. E muitas atividades que eu fazia, eu deixava um pai e uma mãe em casa e eu levava comigo os meninos. Então, isso é importante em algum momento? É importante. Isso tem que acontecer? Tem. Mas nós estamos vivendo um momento que temos que priorizar atividades que envolvam os pais com os seus juvenis e os seus adolescentes, né? E tem muitas maneiras que a gente pode fazer isso. Participar da vida social deles e não apenas da vida espiritual. Gente, isso é fundamental. Você quer ganhar teu filho adolescente? Vá acampar com ele. Vá acampar. Entra um pouquinho no mundo dele. Não queira apenas que ele entre no seu mundo. E isso eu tenho certeza que irá fazer toda a diferença. Ok? Tem muitas outras coisas que nós vamos deixar para um outro momento. Mas, queridos, que fique claro, nós já percebemos que a época da orientação, ela já está passada. Nós precisamos continuar orientando os nossos filhos, mas é o momento de nós discipularmos eles. E discipulado é feito com amor, é feito com você se entregar um pouco mais, é feito nós trazemos ele para nossas vidas e fazemos com isso toda a diferença. Que tal se nós orássemos nesse momento pelos nossos filhos, pelos adolescentes dessa igreja, pelos pais de adolescentes, por aqueles que
um dia vão ser pais de adolescentes e que já precisam estar colocando em seu coração esses valores para que possamos ser realmente cumprir esse ideal que Deus deu para a gente. Podemos orar? Vamos nos levantar? Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós entendemos que orientações, experiências, tudo isso, Senhor, é maquinária morta, sem a presença do Teu Santo Espírito. Precisamos, Senhor, que Teu Espírito habite nos nossos lares. Precisamos que Ele nos oriente a que tipo de coisas vamos fazer ou vamos ser para que os nossos filhos, principalmente os adolescentes, possam ter uma cosmovisão bíblica, possam verdadeiramente tomar decisões abalizadas na Tua palavra. Senhor, nós não queremos apenas ficar alimentando o caos, estamos mal, Senhor, nós já sabemos que precisamos melhorar, mas agora precisamos de um Deus que nos dirija, e precisamos estar com os corações abertos, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a nossa igreja, nos oriente, para que cada um de nós, pais aqui de adolescentes, tenhamos orientação Sua, Senhor, palavras certas, decisões honestas e claras, que eles percebam que nós o amamos e que dessa forma, Senhor, o Teu amor possa chegar também até eles. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a nós pais e aos nossos filhos adolescentes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada mais uma vez ao pastor Max Schwab. Nós teremos mais 2 encontros da Escola de Paz, um outro em outubro, outro em novembro. Obrigada, Lenilda, por ter vindo cantar para a gente, a toda a equipe do Lar e Família. E esse vídeo vai estar disponível depois para vocês verem mais uma vez, saber quais perguntas fazer para o seu filho. Eu fiquei curiosa de fazer essas perguntas para minha filha para saber se eu conheço bem. E agradecemos a presença de todos e tenham uma feliz semana.